Tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. E hoje vamos comentar novamente sobre o filme de Nanatsu no Taizai. E eu desabafo com vocês em relação a esse filme, porque, cara, não dá pra entender o que eles querem fazer, o que fizeram com esse filme. Que, sinceramente, eu falei na minha review, que você pode conferir aqui no izinho, aqui em cima, que eu fiz no dia de ontem. Mas, cara, tem muito problema esse filme e ele é ok, ele é legal, mas uma coisa que tá aqui, cara, na garganta e não consigo engolir. Eu vou falar com isso com vocês, conversar com vocês sobre isso aqui e vamos falar sobre o que aconteceu com o Nanatsu no Taizai, galera. Sei lá, o que eles querem fazer, o que fizeram com a obra em si, animada. Então, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu like, galera, que ajuda demais. Deixe seus comentários também e se inscreva no canal para mais vídeos de Nanatsu. Lembrando que toda semana vídeos novos aqui do Nerd Sem Óculos, beleza? Então vamos lá comentar a respeito. Ah, não se esqueça, me siga nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários. Além disso, acesse também o site animecafé.com.br, o site parceiro do canal, onde você encontra reviews de animes, podcasts e muito mais. Você encontra lá, o link está na descrição, beleza? Então vamos lá conversar a respeito de Nanatsu no Taizai Cursed by Light. O que aconteceu com esse filme, galera? Assim, eu já fiz minha review ontem, destrinchei os principais acontecimentos, depois no final dei a minha opinião a respeito. Eu dei 6,5 para esse filme, se não me engano. Eu tinha dado 7, mas depois voltei para 6,5 em relação a esse filme. Mas o que me fez uma nota tão baixa para esse filme? Primeiramente, a questão da divindade suprema. Porque para mim não dá para entender o que quiseram fazer com a divindade suprema. Para mim, eu tenho a impressão de uns detalhes aqui que eu vou comentar mais à frente em relação a esse ponto da divindade suprema. Mas vamos entender por que a divindade suprema foi uma problemática dentro do filme. O filme tem 1h20, assim, de ser tirar os créditos, deve ter 1h10, vai 1h15 de filme. Mas vamos botar 1h20, que é o que o filme em questão tem em si. A divindade suprema, se ela apareceu 15 minutos nesse filme, foi muito. E o nome do filme se chama Cursed by Light, ou seja, amaldiçoados pela luz. Ou seja, o ponto principal é a divindade suprema. Ela era o centro das atenções desse filme, mas na verdade não é. Porque ela só aparece, se eu não me engano, do minuto 25 e termina no minuto 11. E acabou. Mais ou menos 14 minutos de divindade suprema dentro do filme. E aí eu lhe pergunto pra você, será que isso é o correto? Um roteiro mais elaborado cairia à mão de alguém? Pra você poder fazer algo interessante, algo bacana dentro do universo de Nanatsu no Taizai, que é rico, que tem grandes possibilidades, mas ele faz um roteiro raso e entrega algo simples. Algo pequeno, algo que não entrega aquilo que os fãs querem pra obra. E Nanatsu no Taizai se tornou isso. Virou chacota a partir da terceira temporada, com animação péssima, e esse filme só foi a cereja do bolo para finalizar uma obra que foi totalmente negligenciada no anime. Foi totalmente cagado no anime. Um roteiro fraco, uma história fraca. O filme, como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhuma vírgula do que eu falei no vídeo de ontem. O filme é legal, ele é bacana, ele é entretivo, ele me entretém. Eu gosto de Nanatsu no Taizai, sou fã da obra. Mas ele peca em muitas coisas. Ele tem muitos problemas em relação a esse filme. Muitos problemas. O principal deles é a divindade suprema. A divindade suprema, que deveria ser o cerne desse filme, a principal vilã desse filme, ela não é. E simplesmente ela acaba sendo derrotada pelos Elders e pelo Meliodas e cai fedendo e morre. Olha como é que as situações são péssimas. A escolha de roteiros e o desenrolar da trama é péssimo. É horroroso, para não dizer outra coisa. Porque tudo aquilo que Nanatsu construiu, ele caga. Você quer ver um exemplo? Vocês lembram como o Rei dos Demônios aparece no anime? Ele aparece perto do final da segunda temporada, lá quando o Meliodas ele morre, né? Quando o Meliodas ele é morto pelo Starossa, que ele perfura os corações do Meliodas, e ele vai, a alma dele vai pro purgatório, e lá aparece a sombra do Rei dos Demônios ali, que vai retirando um pouco das emoções do próprio Meliodas. E aí o Meliodas, quando volta pra Terra, ele volta sem emoções, e quando tiver tudo que a gente já viu na terceira e na quarta temporada do anime. Toda essa situação envolvendo a obra, né? Toda essa temática que envolve realmente a obra de Nanatsu no Taizai em relação a isso, né? E ele aparece no final da segunda temporada, depois passa na terceira e tal, ele tem um plot, ele tem um
plot desenrolado ao longo das temporadas. Todas as temporadas tem um plot desenrolado. Na quarta temporada ele aparece lá no purgatório, ele aparece lá no início da temporada, depois ele aparece várias e várias vezes, depois quando ele toma posse do corpo do Meliodas, depois de ele absorver os 10 mandamentos, que ele, né, que é parte dos poderes do Rei dos Demônios. E o Rei dos Demônios tem um plot muito maior, que é muito bem trabalhado no anime, de uns 10, 12 episódios aí, né, de desenrolo do Rei dos Demônios. Quiçá a temporada por completo. Acho que a temporada 4, a última temporada agora, foi praticamente do Rei dos Demônios. Ele aparece em vários momentos, vários e vários momentos dentro da obra. E aí, o que aconteceu? Aí você bota a outra divindade, que outro deus ali poderoso, que é a divindade suprema, que deveria ser tão poderosa contra o Rei dos Demônios, que tiveram um trabalho do cão, os 7 pecados capitais e os 7 juntos, trabalhando para derrotá-lo. E ali e aqui você teve 5 para derrotar, porque o Scanor morreu e a Merlin tá lá junto do Arthur, por conta daquele poder do caos, que a gente já viu no final da temporada de Nanatsu no Taizai, e no final do mangá também, pelo Nakaba Suzuki. O que eu penso sobre isso é que o Nakaba Suzuki cagou e andou ou esqueceu da Divindade Suprema. E chegou uma hora que estava trabalhando tanto o roteiro em cima as escritas em cima do Rei dos Demônios, que acabou esquecendo a Divindade Suprema. E aí essa Divindade Suprema acabou o que aconteceu, negligenciada e colocada num filme que ela ficou só 15 minutos aparecendo e foi derrotada. O plot não faz sentido nenhum. Poderia muito bem colocar esse filme e fazer uns 10 episódios, por exemplo, para trabalhar em cima dessa temporada, desse arco da Divindade Suprema. Mas não fizeram. Eles preferiram fazer o quê? Fizeram um filme de 1h20, sendo que, como eu falei, ela aparece 15 minutos, 14 minutos no filme. O filme não é dela. O filme é do Dabuzo, é do Dahlia, é de outros. É que eles têm mais tempo de tela que a Divindade Suprema. E aí, você deve estar argumentando assim, mas não, Éder, pô, ela tava por trás manipulando tudo. Ok, ela poderia estar por trás manipulando tudo, mas eu quero ver em tela. Eu quero ver mostrado em tela. Fica subentendido. Não fica subentendido nada. Eu quero ver em tela essas coisas. E a Divindade Suprema foi totalmente negligenciada pelo Nakaba Suzuki. Totalmente, ele esqueceu e quis arrumar esse filme para poder colocar a história dela. Cara, poderia ser uma situação muito bem trabalhada se o roteiro trabalhasse bem na Nação Taizai. Sabe o que poderia fazer? Porque a Divindade Suprema, ela tá presa dentro do caixão da escuridão eterna, né? E ali, junto lá, na primeira temporada, o Hendrickson, lá naqueles OVAs, na verdade, ele consegue montar todas as quebra-cabeças para libertar os demônios e precisava do sangue de uma membro do clã das deusas, que no caso, o Fraudrin, no corpo do Dreyfus, ele capta esse sangue da Elizabeth, né, que ela tinha se ferido aqui perto da parte da costela, que é um pouco mais abaixo, e ele pega um pano e absorve o sangue dela ali, para poder usar como liberdade para os mandamentos que estavam presos, e os demônios que estavam presos naquele local, né? naquele recinto. E o que poderia ser feito? Porque aparentemente a Divindade Suprema se libertou a partir disso. Mas sabe o que poderia ter sido feito? Uma coisa muito mais interessante que a obra poderia ter feito seria o seguinte, que quando o Hendrickson ele consegue libertar os demônios do caixão da escuridão eterna, o selo que prendia a Divindade Suprema se enfraqueceu. E aí ela poderia muito bem, a partir desse selo enfraquecido, controlar, ela fazer um controle mental em cima de alguém do clã das deusas ou coisa do tipo, para poder fazer o trabalho sujo para ela. Porque as peças estavam ali. O que ela precisava poderia ser feito. E o que eu falei uma teoria no meu vídeo passado. Já tinha falado tempos atrás em relação a isso. Que a Divindade Suprema poderia ser libertada com o sangue de um demônio superior. Porque já que os demônios que estavam presos ali precisavam de um sangue de deusa. Para poder sair dali além das peças de quebra-cabeça. Precisava também de um sangue de demônio superior para poder se libertar. E aí poderia ser feita essa manipulação. E a Divindade Suprema, ela poderia fazer assim, manipular alguém do clã das deusas para poder fazer isso para ela, né, naturalmente, e libertar ela.
né? E fazer tudo por trás dos panos. Isso seria muito legal, cara. Ela manipulando. Quando ela conseguiu a liberdade dela, ela se camuflou, ela se disfarça de alguém. Você podia se disfarçar de alguém pra ficar observando tudo e manipulando as pessoas para que o Rei dos Demônios fosse derrotado. Para que ela pudesse assumir esse papel de vilã final de Nathan no Taizai. Ela poderia manipular tipo como fosse a Kaguya com o Madara em Naruto, onde o Madara fez aquilo tudo, mas a Kaguya que no final dominou. Se bem que Naruto foi um pouco complicado em relação a isso, mas aqui na Naruto poderia se trabalhar muito bem essa situação, né? Da divindade suprema de manipular por trás de tudo, de assim, não diretamente, mas indiretamente algumas coisas, para que isso pudesse acontecer. E o que aconteceu? A divindade suprema foi carregada para um local totalmente bizarro. Um filme no qual não faz sentido. Não, assim, tem sentido, vai, não vou dizer que não tem sentido, mas poderia ser muito bem trabalhado no roteiro, desde lá de trás. Desde lá de trás poderia ser trabalhado. Ah, mas o Dahlia, esses personagens eu achei ok, porque o Dahlia já tinha sido mencionado anteriormente, se não me engano, pelo Gloxinia, pelo King. E o Dabuzo também já foi mencionado no final ali do anime, né? Que a Dama do Lago, a sacerdotisa do caos, ela fala ali, ela fala que a Merlin pediu para o Dabuzo criar o Caixão da Escuridão Eterna para que se aprisionasse o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema na maneira dele. Mas o filme, ele é muito ruim para trabalhar isso. A Divindade Suprema foi largada de lado, cagaram e andaram pra ela e ficou assim, cara. Ficou um anime, um filme que é ok, que é melhor que Prisioneiros do Céu, mas que não tem pé nem cabeça. Porque, tipo assim, a Divindade Suprema foi largada de mão, todo aquele plot dele cagaram, andaram pra isso e simplesmente, ó, negligenciaram uma deusa, uma divindade que poderia ser muito boa. Ah, não, mas ali você deve estar se perguntando, mas, pô, Meliodas, os Eldritch, eles estavam muito poderosos e tal, e quando te poderia derrotar. Cara, não interessa o que poderia acontecer. Pra mim não importa. Pra mim, a Divindade Suprema era tão poderosa quanto os demônios e merecia um destaque também, igualmente, dado ao Rei dos Demônios. Coisa que não aconteceu. Coisa que não aconteceu. E o resultado que deu? Deu nesse filme. No filme que ela aparece 14 minutos. Como vilã final, merda. Totalmente esquecível. A Divindade Suprema dentro do anime é totalmente esquecível. Eu só consigo lembrar de uma cena que a Divindade Suprema aparece no anime, que foi, se não me engano, na terceira temporada, no início da terceira temporada, que é quando o King e a Diane voltam lá atrás, há 2.000, 4.000, 3.000 anos atrás, não lembro agora, nos corpos de Dolor e Gloxinia, né? O antigo rei dos gigantes e o antigo rei das fadas. E aí que eles têm um flashback lá e coisa do tipo, e mostra a Divindade Suprema e o Rei dos Demônios impondo as maldições na Elizabeth e no Meliodas. O Meliodas recebendo a vida eterna da Divindade Suprema, enquanto a reencarnação eterna imposta pelo Rei dos Demônios em cima da Elizabeth. Isso é o fato. E aí, o único momento que eu lembro de ter aparecido, e mesmo assim foi um flashback muito bosta, entendeu? Nessa cena. E quer dizer, ficou um filme totalmente bizarro, totalmente esquecido. E você acha que daqui a algumas semanas alguém vai comentar sobre esse filme? Ninguém vai. Ninguém vai falar desse filme, que é totalmente esquecível. O vilão é esquecível, o Dahlia é um personagem legal, o Dabuzo também, mas a vilã, que era a Divindade Suprema, que o nome do título tá lá como Amaldiçoados pela Luz, cadê a maldição? Cadê a luz? Cadê a Divindade Suprema? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, esse filme, o Nakaba Suzuki, pra mim, na minha opinião, ele esqueceu da Divindade Suprema. Esqueceu. Totalmente esquecido a Divindade Suprema. E o que aconteceu? Colocou esse filme pra tentar, de certa maneira, mascarar o erro dele. Ele errou, não fez um plot legal e tá aí nesse filme totalmente bizarro, vagabundo e um filme totalmente esquecível, assim como Prisioneiros do Céu. Será? Esse filme vai ser outro também esquecível que, ó, cagou. O fandom pode gostar? Pode. Eu também sou fã? Sou, mas não sou idiota. Não sou burro. Não sou nenhum energúmeno pra não entender como cagaram realmente no roteiro desse filme. Que poderia ser algo bacana se apresentasse esses personagens antes. Se fosse falado antes. Mas não foi.
e simplesmente o filme foi cagado e dessa forma, lamentavelmente, uma vilã com um potencial gigantesco, tudo pra a porcaria lá do caos, lá a hora do caos e tal, enfim, aquela situação toda, dominar. E a Divindade Suprema cagou. Simplesmente cagou e andou e tá nisso aí. Nesse filme bosta, não um filme bosta, mas um filme ok, mas com um plot muito bosta, com uma vilã bosta, e aí tá isso. Nesse filme aí, totalmente esquecível, que estava no Netflix. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse meu desabafo em relação a esse filme, da Nação Taizai, em relação a tudo que aconteceu desse filme. Espero que vocês tenham entendido. Essa aqui é a minha opinião com base em fatos, então não é uma opinião tirada do rabo do nada, mas é uma opinião baseada naquilo que eu sei, daquilo que eu sou fã, daquilo que eu leio, daquilo que eu entendo. Então, e aqui não tem roteiro não, é tudo da minha cabeça, eu vou tirar da minha cabeça e vai indo embora, né? Então, e é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima com mais um vídeo do Nerd Sem, galera. Tchau.